definição exata do que de fato é um metaverso e a gente vai trocar essa ideia muito bacana com o grande Tomaso. Já vou chamar ele aqui para o palco, mas antes de chamá-lo, só lembrar a vocês que Decentra Talks é um papo informal, totalmente aberto. Então, quem quiser, só levantar a mão, a gente coloca no palco, fique à vontade. O Tomaso, ele não é brasileiro, mas ele fala um português muito bom. Então, a gente vai trocar essa ideia em português hoje. E também, quem não quiser com vergonha, ou enfim, ou quem não quiser de fato abrir o microfone e participar, temos aqui um side chat onde a conversa funciona. Dois recados antes também da gente continuar. Teremos hoje um sorteio de um exemplar do livro. E aí o Johnny daqui a pouco vai dar a boa noite dele e vai explicar como é que funciona. E, obviamente, também, como sempre, temos o NFT de participação. Hoje num formato diferente, né? Ao invés de ser no Garanta digitando no próprio chat ali do Garanta seu NFT, a gente vai hoje testar pela primeira vez aí um formulário, uma planilha. Então, Johnny, boa noite, meu irmão, tudo bem? E aí, Ribe, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Muito feliz aí de participar de mais um Decentra Talks, ver toda essa galera aí. Como o Ribe falou, Tomás aí uma grande inteligência aí, falando de Web3, vai trazer um pouco para nós de metaverso, mas já dizendo que a gente vai distribuir aí um livro dele, a gente vai sortear para o pessoal que estiver participando. Então eu peço para que todos fiquem até o final, porque o sorteio vai ser apenas para as pessoas que estiverem assistindo até o final. Então quando vocês entrarem ali no Garanta Seu NFT, você já vai deixar o seu nick, né, o seu nome no Discord junto com o número, vão deixar a chave pública. E no sorteio, a gente vai escolher pessoas que, além de estarem presentes e online hoje, tenham também 3 NFTs de edições passadas do Decentra Talks. Então, o sorteado, para ele receber o livro, ele vai ter que ter 3 NFTs de presença de outros Decentra Talks, mais o de hoje, e também tá online aí para quando a gente sortear, até para a gente poder chamar para o palco, para ele fazer um agradecimento. Então, tenho certeza aí que vai ser bem legal e a gente sempre vai buscar trazer coisas assim, né? Trazer um diferencial, trazer uma coisa diferente e dessa vez vai ser prestigiar alguém aí com um livro cheio de conhecimento escrito pelo Tomaso. Show de bola. Tomaso, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela presença. É uma honra ter você aqui conosco. Boa noite aqui pra gente, mas aí para você, boa tarde ainda, né? Tudo bem? Exatamente, Felipe. Boa tarde, João. Boa tarde. Como é que vocês estão? Eu que agradeço. Tudo bem. Obrigado para me fazer parte aqui desses seus talks voltados ao assunto de metaverso. Perfeito, cara. A gente que te agradece aí por dedicar seu tempo aqui conosco, compartilhar o seu conhecimento. Somos aqui uma comunidade de entusiastas de Web3, temos pessoas aqui de todos os backgrounds e tal, mas temos um interesse em comum que é Web3 e é o aprendizado. Então, ter você aqui conosco é uma honra. Cara, para começar, a primeira pergunta que eu sempre faço é como que o Tomaso de Bartolo veio parar nesse mundo de Web3, metaverso? Conta um pouco da sua história para o pessoal que está ouvindo, por favor. Ótimo. Então, a minha história, eu moro aqui no Vale do Silício já faz quase 12 anos. Eu sou cidadão italiano que me formei na Alemanha, morei quase 20 anos na Alemanha, passei por Londres e, como eu falei, em procura de mentes, como eu falo carinhosamente, loucas, que querem mudar o mundo, acabei mudar para os Estados Unidos, aqui para o Vale do Silício, em São Francisco, não? Do ponto de vista de business, eu trabalho em tech desde o ano 98. Comecei as minhas primeiras startups no ano 2001 e para fazer um longo discurso um pouco abreviado, eu fiz 4 startups, teve 2 exits, faço parte do corpo da UC Berkeley, onde eu ensino empreendedorismo nas áreas de blockchain, Web3 e Metaverse. E sou um autor de 2 livros. O primeiro é até na língua portuguesa, em inglês, obviamente, um framework de como as startups podem acelerar o crescimento, o assunto de growth hacking. Isso já faz vários anos que está no mercado. E o último livro
que foi publicado pela Wiley, uma editora bem conhecida aqui nos Estados Unidos, que publica o livro Navigating the Metaverse. Eu entrei em contato com a área de blockchain no ano 2012, onde o meu sócio na época da minha terceira startup, ele começou a investir nesse assunto de criptomoedas e de bitcoins na época, não? E comecei basicamente a refletir sobre o assunto e depois entrei a me envolver mais no ano 2017 e assim, hoje basicamente invisto em startups, crio startups, ajudo fundadores a criar mais startups e esse é um pouco do meu mundo aqui em breve. Muito legal, assim, agora uma curiosidade aí, como é que você fala esse português tão perfeito, cara? Olha, Felipe, eu gosto de brincar sempre que eu sou casado há 21 anos. A minha melhor metade, ela é brasiliense, de Brasília, e a gente se encontrou na época em Munique, ela estava estudando lá, eu estudando lá, e depois, obviamente, a vida me levou a ter 2 filhos, e eu amo línguas. O português é uma das línguas que eu falo e me sinto meio brasileiro para ser muito fraco, Felipe. Muito bom, cara, muito bom, muito bom. Tomaso, eu já vou começar, cara, com uma Uhum. pergunta das mais difíceis, mas vamos nessa. O que é, se é que a gente pode ter uma definição tão clara hoje, o que é o tal do metaverso, cara? Que todo mundo tá falando, ainda tem um monte de confusão. Se você pudesse definir, você como um cara, uma figura proeminente dentro desse mundo hoje, se você pudesse definir para a galera que tá te ouvindo hoje aqui, o que seria o metaverso, cara? Olha, obviamente essa é a pergunta mais perguntada do momento, eu acho, ao redor do mundo, não? Eu gosto de interpretar isso de alguns lados, ok? Então, vamos lá, tá? Primeiramente, eu gostaria de fazer um breakdown do que o metaverso não é, ok? Porque tem muita misconception, mal entendidos, as concepções erradas que a gente está interpretando um pouco pelo caminho, estão sendo um pouco enganados para o que o metaverso poderia ser. Então, vamos começar lá. Eu tenho 5 pontos do que o metaverso não é, e depois me aproximo mais a responder diretamente à sua pergunta. Tá? Primeiramente, o metaverso não é um jogo, ok? O metaverso é um mundo entre virtual e uma extensão do real e tem aspectos gamified, mas não é um jogo. O primeiro público-alvo foram criptoaficionados e jogadores por causa de atributos comportamentais. Por isso, hoje em dia, o entendimento está mais vinculado ao jogo, mas, de novo, não é um jogo. Isso é o primeiro ponto do que não é. Segundo ponto do que não é o metaverso não são NFTs, não são non-fungible tokens. Por quê? Porque o metaverso tem uma economia dentro do metaverso. Como na vida real, nós estamos numa economia, então que basicamente baseado em ativo digital, e dentro dessa economia tem ativos digitais que estão em cima do blockchain, que são NFTs, e esses NFTs fazem parte da economia, mas o metaverso não são NFTs, tá? O terceiro aspecto que eu gosto de refletir sobre, falar sobre, que também está sendo muito mal interpretado como metaverso, não é virtual reality, ok? Mas bem em si é agnóstico a todas as plataformas. O metaverso, como eu falei, é mais uma extensão do mundo real para um mundo de recompensas virtuais, onde tem pontos de acesso para experiências, e esses pontos de acesso têm vários sabores. Uma é VR, uma é augmented reality, uma é web e uma é mobile. Então, o terceiro ponto não é VR, tá? O quarto ponto que também eu gosto de colocar uma ênfase, principalmente as pessoas que ainda não estão sendo envolvidos com o mundo de metaverso, que atualmente ainda é a maioria, tá? O metaverso não é meta, ok? Como o Google não é
a internet, se faz sentido, tá? Então, o reposicionamento da empresa, antigamente chamada Facebook, pela Meta, é uma indicação que eles querem criar uma experiência imersiva onde tem vários ativos digitais, não estão na NFTs, mas não é o metaverso em si, mas em si uma parte é um jogador dentro do metaverso. É a última coisa que eu já mencionei várias vezes, eu coloco muita ênfase nesse de assunto, porque isso é mais a minha visão. O metaverso não é virtual, puramente virtual. O metaverso é mais uma extensão do que é das forças físicas, dos objetos físicos, onde criamos eu gosto de falar no inglês, you paint a data layer on top of the physical world. A gente pinta, ok, um layer acima de todo o mundo físico e em cima dessa data layer do mundo físico a gente começa a interagir de um jeito que até hoje não foi possível. Mas Tommaso, você não respondeu a minha pergunta. Bom, exatamente, ainda não respondi a pergunta do que é o metaverso. Eu gostei de começar do que não é. Agora, me aproximando mais à pergunta o que é a metaverso, eu queria quase um pouco aqui provocar esse grupo e começar a refletir se a conjugação do verbo ser, se isso é uma associação correta com o mundo do metaverso. A gente trata-se de falar o que é, ou podemos até um pouco refletir sobre o assunto, o que presta, o que dá, o que faz o metaverso. Porque daí a gente vai mudar um pouco daquele entendimento de achar a solução em uma frase e vamos um pouco mais interpretar do que verdadeiramente é o resultado do metaverso. E esse é o assunto que eu gosto de refletir. Para quem é esse metaverso? Quem ajuda o metaverso? Qual problema está resolvendo o metaverso? E daí, basicamente, eu gosto de fazer duas breakdowns, de analisar dois público-alvos diferentes. O consumidor e, em segundo aspecto, o business. Então, o metaverso para o consumer tem ombra alguma. O metaverso é uma imersão, uma experiência, algo que hoje não é tangível, porque a palavra experiência ainda não é muito tangível, mas é uma experiência imersiva que tem a ver com commerce, então que tem a ver com vendas digitais, ok? E ao centro dessa experiência imersiva tem uma comunidade, tem uma community, okay? Uma community que tem uma voz. Então, são três coisas do que o metaverso faz para o consumer. Primeiramente, experiência. Segundo, cria-se uma community. E terceiro, e-commerce. Okay? Esses são os três ingredientes principais do que é para o consumer. Tá? E agora, se a gente dá uma olhada o que significa isso para o business, para as marcas, para as empresas, de todos os tamanhos e de todas as indústrias, tá? Indústria de finança, indústria de varejo, indústria de carro, nós tivemos o prazer de nos conhecer na indústria de esporte, e daí o que é a Metaverse? O que faz a Metaverse para essas indústrias? A Metaverse, para essas indústrias, para as indústrias do business, é o engajamento da próxima geração, do Next Gen Engagement. E ao centro desse Next Gen Engagement tem um commerce, aonde o usuário pode co-criar, ou seja, se juntar ao processo de criação, ao invés de você vender o produto para o usuário final, o usuário final, ele co-creation, não? Um produto junto aos brands, tá? Desculpa aqui a apresentação um pouco mais longa, mas quero pausar e ouvir se tem perguntas ou outras opiniões. Cara, tá perfeito. E aí, até em cima disso que você falou, o Cão Usado, ele mandou aqui. Então, na sua concepção, esse grupo aqui no Discord
não poderia ser caracterizado como um metaverso por não ter uma economia própria? Então, eu acho ótima essa pergunta, porque isso me faz muito refletir. Eu não necessariamente, mas de novo, gente, uma coisa é assim, antes que eu responda essa pergunta, tá? Você está perguntando para o Tomaso, tá bom? Então você pergunta para outras pessoas, todo mundo tem uma opinião, tá? Baseado na minha de reflexão, baseado na minha de experiência, ok? O metaverso não é o jogo tradicional, não é o Zoom, não é o Discord, ok? Esses são canais de reuniões, ok? O jogo é algo onde você tem o quê? Qual problema resolve um jogo? Que você tem uma recompensa ao quê? Ao seu momento que você quer interagir com algo e para ter um retorno virtual. Então, para responder diretamente aqui a sua pergunta, o Discord nada é mais, gente. Assim, a gente não precisa confundir as coisas, que um canal de comunicação, ponto, ok? Agora, se não tem se o centro da comunidade não tem uma economia onde tem uma marca, um consumidor que co-cria algo, para mim, não é o metaverso. Perfeito. Até em cima disso, Tomaso, você falou algo que eu vejo muito, né? A gente não precisa chamar de metaverso algo que é um simples canal de comunicação. E eu acho que a gente, por conta até do hype em cima dessa palavra, a gente tem visto na grande mídia qualquer coisa agora é metaverso. Outro dia eu estava Exato. vendo uma imobiliária lançou um apartamento no metaverso. Aí eu fui ver, nada mais era do que um apartamento mobiliado dentro de um ambiente de VR. Assim, não é um metaverso, né? Era basicamente uma representação em realidade virtual, coisa que já acontece há muito tempo. E aí, cara, em cima disso, né? Você falou também o que não é o metaverso, realidade virtual. E eu tenho visto algumas discussões, inclusive de pessoas falando que a realidade aumentada vai ser até mais importante dentro desse conceito de metaverso do que a realidade virtual em si. E eu acho até que casa com algo que você comentou na sua primeira resposta, do fato do metaverso ele ser um layer, né, uma camada sobre o mundo físico. Como é que você vê isso, cara? De fato, a gente pode esperar que a realidade aumentada vai ter um papel mais importante do que a realidade virtual? Ou você acha que não, eles vão coexistir? Como é que é a sua visão em relação ao papel dessas tecnologias nessa formação do metaverso? Então, Felipe, primeiramente eu concordo 100% com o que você mencionou na entrada, sabe? Que hoje, por causa dessa tendência, dessa onda chamada metaverse, que ninguém ainda está entendendo ou até acessando de verdade, todo mundo está falando que tudo virou na metaverse. O Facebook virou na metaverse, o jogo que antigamente o meu filho jogava agora virou metaverse, o apartamento agora no virtual reality. Não, gente, não é isso, tá? Tem dimensões virtuais, tá? Onde tem uma forma de um nível de imersões, tipo um nível de dimensionalidade, ok? Mas isso não é, o que é o coração da metaverse, porque uma coisa é você navegar através do mundo digital, de uma forma 3D, ok? Mas isso não é descentralizado, porque tem outra coisa, obviamente, que também temos que clarificar hoje. Tipo, a minha interpretação de metaverso, a minha tendência é muito mais forte para a tendência descentralizada, em cima de blockchain com ativos digitais, onde você verdadeiramente possui algo, onde você tem uma digital ownership, a propriedade digital. Tá? Tudo o que é muito centralizado, como as redes sociais desse mundo, os jogos mais famosos deste mundo, desse do Roblox, tá? Aonde tem uma comunidade, aonde tem um jogo imersivo, isso para mim é ainda o velho aspecto de jogar, o velho formato de jogar, tá? Fala, mas Tomaso, por que a sua interpretação está indo muito mais em descentralizar? Por quê? Eu, como empreendedor, o que nós fazemos como empreendedores? Nós resolvemos problemas. E os problemas são resultado de mudanças de necessidades. Aos últimos 5, 6, 7, 8 anos, uma necessidade ou algumas necessidades foram mudando no ser humano. O ser humano pediu muito mais para transparência, o ser humano pediu mais para ter uma voz
desses ecossistemas e desses mundos digitais que são quase como monopólios, onde são basicamente tem um monopólio dentro dos dados, tá? Então essas necessidades no mundo ainda Web 2 não poderiam ser resolvidas. Por quê? Porque não tinha tecnologia para dar transparência, para dar traceability. Traceability em português se chama rastreabilidade, ok? Não existia isso, não era possível. Agora, desde do blockchain tem rastreabilidade, tem que nós podemos possuir algo. Então, o benefício do usuário final, do consumer, é muito mais alto. Porque eu, pela primeira vez, posso ter uma voz e possuir algo. Ou seja, o benefício do Web3 vai aumentando tanto que agora, como consequência, a maioria de todos os desenvolvedores estão começando a programar produtos, a resolver produtos em cima de Web3. Então, vamos ter muito mais produtos em cima de Web3 por causa da necessidade, por causa de aumento de benefício para o usuário final. Agora, como é que nós vamos ter, como é que a gente vai curtir, como é que a gente vai aproveitar dessa experiência? VR vai ter um pezinho lá no VR? Sim, só que VR, o ambiente fechado de VR, quando você tem um óculos, tem as suas limitações, ok? Os aspectos que não é muito confortável de você fazer algo a longo tempo, tá? Agora, o augmented reality, a realidade aumentada, é algo que vai ser muito seamless, vai ser muito quase homogênea. Vou ser um pouco mais concreto, tá? Imagina o seguinte, gente. Fecha um segundinho os olhos, me acompanha um segundinho, tá? Porque a gente aqui não dá nem para se ver no Discord, mas me acompanha nesse meu raciocínio, tá? Tudo que você está vendo ao seu redor, tudo. A sua mesa, os vestidos, os carros, eles vão ter essa camada daqui a 3, 4, 5 anos de dados augmentados em cima delas, onde a gente vai poder interagir na realidade, no nosso mundo, mas dentro do augmented reality. Ou seja, essa mesa que está na sua frente, imagina que aí tem 3, 4 bonés e eles falam, cara, para você obter um deles, você pode colecionar aqui os pontos. E esses pontos são moedas virtuais. Não são pontos como o sou de voo, ok? Que você pode voar aí na airline. Você pode colecionar esses criptomoedas, tá? E isso foi uma cena. Agora você vira os olhos, você está indo no shopping center e você interage com outro produto e esse outro produto, nessa camada de novo de realidade aumentada, vai de novo te dar acesso a uma recompensa para você interagir. E o que você faz com essas recompensas? Ok? O que você pode fazer em um breve futuro com essas recompensas? E daí é onde eu gosto de basicamente pintar de novo uma visão. Uma coisa que você pode fazer é, por exemplo, pegar essa recompensa virtual, essas moedas virtuais, os non-fungible tokens, esses tokens em geral, como eles têm um valor e como você agora em Web3 é verdadeiramente o dono delas, tá? Eles têm um valor, ok? Você pega eles e fala, não, eu quero agora trocar em troca de quê? De jogo, por exemplo. Tá bom, isso é o que hoje conhecemos, mas no futuro você também pode pegar eles e falar, eu quero contribuir isso e dar para caridades. Tá? E você está dando um valor para as caridades. Você pode pegar eles e falar, não, eu quero economizar eles e depois, no momento que eu quero comprar um ativo digital ou até um produto físico, eu quero basicamente usar essa moeda. Tá? E isso é um pouco do mundo que eu vejo para responder diretamente a sua pergunta, Felipe. Sim, a realidade aumentada, como vai ser o acesso mais frequente, o denominador comum, onde nós vamos experimentar
o metaverso, ok? Essa vai ser uma tecnologia super, super frequente daqui em breve. Isso eu acredito muito. E aí, em cima disso, chegaram umas perguntas aqui, mas e o nosso grande Pedro Weber também, já já vou botar ele no palco, que ele pediu a palavra. Mas em cima disso, Tomaso, quando você fala então da importância, né, e como a realidade aumentada ela vai ser uma tecnologia fundamental nessa, digamos assim, no metaverso se tornar mainstream e tudo mais, qual que é o impacto? A gente já tem bastante tempo que isso é comentado, né? Que a Apple vai lançar o headset de AR deles e tudo mais. Eu até li uma reportagem hoje de um cara que é um insider da Apple falando que o primeiro headset vai ser lançado já em janeiro de 2023. Você acha que a partir do momento que uma grande empresa de hardware como a Apple entra nessa jogada, você acha que isso pode ser um momento disruptivo, digamos assim, para que a gente consiga não só dar um salto tecnológico, mas um salto de adoção dessa tecnologia, tornando essa noção de metaverso mais mainstream, mais massificada? Então, tem vários gargalos hoje em dia que a gente vê, sabemos e estamos tentando de resolver. Uma delas é o augmented reality, tá? Mas tem vários aspectos onde o Web3 ainda é muito nascente, ainda está em fase embrional. Por exemplo, a rapidez de ter usuários ao mesmo tempo na mesma infraestrutura virtual. Por quê? Porque como você está criando sequências paralelas, onde todos nós possuímos aquela sequência, aquele momento, tá? Isso ainda é muito difícil de ser atuado. Então, isso é um outro gargalo. Augmented reality, sem dúvida, é outro gargalo. Isso com o passar do tempo e a moderação das tecnologias, quantum computing, edge computing, 5G, graphic cards, vários streaming servers novos para decentralization. Daí vamos ter mais uma experiência mais abrangente no mundo de metaverse, assim. Uhum. Bom, perfeito. Chamei aqui no palco o grande Pedro Weber, sempre presença aqui conosco. Boa noite, Pedrão. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao palco do Decentra Talks, meu amigo. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, Ribe, boa noite, Tomás. Prazer estar aqui com vocês. Ainda mais falando sobre metaverso, que, poxa, tema super atual aí e que eu tenho buscado cada vez mais aprender. E eu queria fazer duas perguntas para você, Tomás. A primeira delas é que acho que o termo metaverso foi primeiro falado lá em 1992, no surgimento do livro do Snow Crash, né? E hoje a gente vê que esse tema, especialmente acredito que por a gente ter passado por uma pandemia, a galera ter ficado em casa por um grande tempo, a gente acabou acelerando aí a adoção de novas tecnologias e ficado cada vez mais no virtual. Esse tema está muito mais em voga, né? Então, o que vocês estavam falando antes, só se fala sobre metaverso hoje. Aí a primeira pergunta é, na tua opinião, por que você acha que hoje, assim, de 2020 agora para 2022, é um tema que está tão em alta e só se fala nisso? E a segunda pergunta que eu queria te fazer é se você acha que há necessidade da adoção de um metaverso para cada setor e para cada indústria que existe, até mesmo isso que o Ribe estava falando, né, dessa construtora que acabou lançando aí, falou que lançou o próprio metaverso, mas no fim não era muito bem assim. O que você acha dessas ambas questões? Obrigado. Obrigado, Pedro. Tenho certeza que eu vou de novo te pedir de repetir a segunda frase, porque o meu cérebro não é no blockchain. Então eu tenho a tendência a esquecer as coisas. Vou começar pela primeira, tá? Tipo, o porquê agora, tá? O agora é sempre o resultado, independentemente de qual tecnologia a gente fala, é sempre o resultado do passado. O agora é o resultado do passado. E o passado o quê? De qual detalhes exatamente? De novo, da mudança de necessidades. Então, o que nós estamos vendo agora
é um casamento entre dois pilares fundamentais. Uma é a mudança de comportamento do ser humano. Frente ao quê, Tommaso? Frente a essa necessidade que os últimos 7, 8, 9 anos, nós vemos sempre pedindo mais, para ter mais influência, digamos, no que a gente faz. Nós começamos a entender que no Web 1, ok? O Web 1, quando tudo nasceu nos anos 90, né? E as empresas criavam os websites, isso respondia às necessidades de nós procurar serviços e produtos. Então, a gente ia no website e procurava. Quanto mais website, quanto a gente procurava. Depois disso mudou no Web 2, e o Web 2 foi o quê? O Web 2 foi o mundo de mobile e as redes sociais. Por quê? Porque falaram, não, ao invés de deixar procurar o usuário final, a gente dá aqui um push notification, uma notificação push dentro dos mobile phones, e assim as pessoas não precisam mais procurar, mas eles podem ser servidos com informações de produto. E isso basicamente está mudando para onde? Estamos mudando agora para experiências imersivas e ownership de produtos. Por quê? Porque o ser humano falou, não, eu não quero mais dar os meus dados, eu não quero mais contribuir para uma terceira fonte sem ter algo. Então essa mudança de eu entender, de nós entender ao longo dos anos passados, peraí, eu agora estou muito tempo no Instagram, estou muito tempo no TikTok, estou muito tempo no Facebook, no YouTube, no Pinterest, mas o que eu recebo disso? Nada. Então eu quero algo disso, eu quero os meus dados, eu quero a minha identidade, eu quero os meus produtos, eu não quero que vocês estão decidindo sobre as minhas coisas. Se vocês querem fazer algo comigo, a gente vai fazer isso em parceria. E até então, isso não era possível responder e satisfazer essa necessidade. Por isso, o segundo pilar dessa mudança fortíssima foi a tecnologia, que anos atrás foi criado o blockchain. Do blockchain, basicamente, a gente pulou dentro da criptomoedas. Criptomoedas acordou o mundo de ativos digitais dentro de uma blockchain, sobre uma blockchain, chamados também hoje em dia ainda non-fungible tokens, NFTs. E é isso, basicamente, os NFTs, que no ano 2020 ainda não eram conhecidos, para o ano 2021, que chegou a 25 bilhões de faturamento, de 1 bilhão no ano de 2020, tá? Entrou e ativou o quê? Ativou esse mundo digital chamado metaverso. Então, Pedro, para responder diretamente, é exatamente o porquê do agora, é exatamente porque agora foi o momento correto onde se encontrou a possibilidade da tecnologia, os avanços da tecnologia, responder a mudanças comportamentais do ser humano que viemos perguntando e procurando há tempo, tá? Isso é como vejo o encontro, o casamento dessas duas pilares. A segunda sua pergunta, por favor, de novo, Pedro. Opa, claro, puxa, adorei tua resposta, e acho que a segunda Obrigado, vai Pedro. um pouco de encontro com isso que você disse, mas é uma indagação se há necessidade de todo o setor, toda a indústria, de ter o seu próprio metaverso. Você acha que é algo que vai ser inevitável, que daqui a uns anos, pensando no longo prazo, todo mundo e todos os setores estarão no metaverso, ou não existe essa necessidade? Então, permita-me, muito obrigado por essa pergunta, tá? Permita-me de fazer um zoom out um segundinho, tá bom, gente? Todo aqui, ok? Porque eu acho que daqui para perguntar e as pessoas não responder, não. Vocês têm um entendimento claro do que é Web3, do que é metaverse, porque a gente vem usando agora essas palavras assim, e de novo, como o Felipe me convidou, eu gostaria um pouco de colocar mais tangível essa diferença de Web3, metaverse. Tem uma metaverse ou muitos metaversos, Tommaso? Tem um Web3, o Web3 está dentro do metaverso ou o metaverso está dentro do Web3? Vamos esclarecer um pouco também essas perguntas. Eu vou respondendo a sua de pergunta que todo mundo tem que estar dentro do metaverso. Posso ir nessa direção, turma? Tá bom? Posso? Pode ir, perfeito. Vamos nessa. Então, eu, de bom italiano, eu gosto de colocar, fazer anecdotes sempre ao redor de comida, tá? Porque eu acho que é uma coisa que todo mundo entende, tá bom? O Web3, para o Tommaso, tá bom? Para o Tommaso, é o seguinte, o Web3, para mim, é a interpretação melhor, imagina a sua mesa aonde você senta com a sua família,
tá bom? A mesa é o Web3, ok? Ou seja, a infraestrutura aonde algo irá acontecer é o Web3, ok? O Web3, o DNA, o sangue do Web3, a consistência da mesa, ok? Madeira, ok? Ou aço, dependendo de qual mesa você tem, é o quê? É o blockchain. Então, o Web3 é a mesa. Agora, o que vai servir em cima da mesa do italiano? Eu espero que vocês tenham comido, porque agora eu vou servir alguns com pratos italianos. Então, vai ter o quê? Vai ter, de um lado, vai ter uma porção de picanha. Do outro lado, vai ter uma pasta carbonara. Depois vai ter o quê? Vai ter um molho com tomate. E já temos 3 pratos. O que são esses 3 pratos? São 3 aplicativos. Olha que eu nem uso a palavra aqui de metaverso. São 3 aplicativos que são em cima de qual infraestrutura? Infraestrutura de Web3. Ok? Agora, por que essa infraestrutura? Pelo motivo que essa infraestrutura é Web3, todos eles têm atributos em comum. Quais são esses atributos? Que podem criar uma economia cuja dá a possibilidade para o usuário final de possuir algo. Por quê? Porque a mesa, a infraestrutura onde eles são basados em cima, dá essa possibilidade. Então, tem 3 pratos. Ah, Tomás, mas eu posso comer um pouco da picanha ao invés aqui do meu espaguete carbonara? Pode, aqui, vai ter, eu vou te passar um pedacinho. Isso é o quê? A interoperabilidade, ok? A interoperabilidade é possível, sim, porque é em base de Web3. Só que hoje em dia, ainda essa interoperabilidade, passar de um prato para o outro, passar de um aplicativo para o outro. By the way, quando eu falo de aplicativo, eu estou falando do metaverso, tá? Tem um metaverso verde, tem um metaverso amarelo. Esse é o quê? Um aplicativo em cima do Web3, que tem uma economia, tem uma comunidade e ativos digitais, onde você tem uma experiência, isso é um metaverso, ok? Agora, no ano 2004, ok? No ano 2004, quando, digamos, foi o momento nascente da social media, todos nós, eu passei para todos os hypes, passei os finais do ano 90, o comecinho do ano 2000, passei depois do dot-com burst, do 2008, a outra crise. Então, no ano 2004, a gente tinha as mesmas perguntas se as empresas, como exatamente agora o Pedro falou, se as empresas deveriam estar todas dentro das redes sociais. Agora, o que aconteceu com as redes sociais? Alguns de vocês se lembram da rede social MySpace. Cara, o MySpace, ou no Brasil, o Orkut, tá? No MySpace, mundialmente, foi um sucesso de 24 meses, mas um sucesso de 24 meses, ok? Foi verdadeiramente um sucesso. Isso é exatamente a fase onde nós nos encontramos. Nós nos encontramos na fase de MySpace. Ok. O que significa isso? Significa, o que eu quero dizer, o que eu vejo muito fortemente, que os pioneiros que a gente está vendo agora, que estão inventando modelo de tokenomics, que estão inventando modelos de economia sustentável, uma economia que faz sentido, que se retroalimenta, ok? Uma economia que solve um problema, uma economia onde que todas elas estão basicamente com um grande desafio de criar pela primeira vez essas novas mecânicas de engajamento, mecânicas de retention, e muitos deles, a maioria deles, não vão conseguir entrar na próxima fase. Por quê? Porque agora eu estou vendo que, por exemplo, só nesse ano eu fiz 12 metaversos na UC Berkeley. 12, 12, tá? E eles fizeram esses metaversos já com tecnologia muito mais performante, com interoperabilidade já nascente, integrada dentro, com mecânicas dentro da economia, onde o usuário tem muito mais fã dessas primeiras. Agora, Tomás, você não respondeu a minha pergunta se todo mundo vai ser dentro dos metaversos. Todo mundo vai ser dentro dos metaversos, por quê? Porque vai ter uma metaverso que vai ser mais ideal para o mundo de fashion, uma metaverso que vai fazer mais sentido para o mundo de bancos e finanças, uma metaverso como exatamente aconteceu no ano 2000, 2003, 2004, 2005, que o Facebook foi conectar com amigos, o Instagram foram os pictures, o Snapchat foram o conteúdo ephemeral, e assim diante. Respondi a sua pergunta, Pedro? Poxa, não só respondeu, como deu uma baita aula.
Muito obrigado, demais mesmo. Eu que Fiquei agradeço, super Pedro. feliz. Muito bom, Tomaso. Tomaso dá aula não só porque ele é muito bom, mas também porque o Tomaso é professor, né, Tomaso? Então, pô, deve fazer demais essa analogia. Foi incrível. A Raíssa aqui, que está sempre com a gente também, até colocou aqui no nosso side chat, falando que, pô, gostou da analogia porque ela conseguiu entender bem. Então, excelente, cara. Excelente. Muito, muito Legal. bom. Tomaso, Gratidão. chegaram aqui perguntas. E depois tem o Spritz ou a Spritz, peço perdão, a gente vai descobrir na hora que eu colocar no palco. Pediu para subir no palco já já, mas só aguarda um minutinho, Spritz, deixa eu só matar as perguntas que chegaram aqui e aí eu já te libero. A primeira pergunta é do Jay, também está sempre aqui conosco, e ele fala: fugindo um tiquinho, como está aí fora, principalmente nos Estados Unidos, a questão das marcas. Nike, Adidas, Balenciaga estarem entrando no metaverso. O quanto a entrada dessas marcas está impactando e está fazendo com que aumente a procura por profissionais de metaverso. Qual que é a importância dessa entrada dessas marcas para o crescimento dessa área de Web3, metaverso e tudo mais, Tomaso? Muito obrigado pela pergunta. Eu vejo que ao centro dessa economia tem o quê? De um lado, tem o usuário que acessa essa experiência com o objetivo de participar e ser alinhado com uma visão, a visão da community, como essa community aqui, tá bom? E como, digamos, estou ouvindo ainda? Deu uma travada, Tomás, agora voltou. Ok, não, desculpa, entrou uma ligação aqui. Então, eu estava falando dos participantes dentro da economia de cada metaverso, ok? Que, by the way, isso eu descrevo tudo no livro, mas para responder à pergunta das marcas, tá? Vamos um segundinho entender quem participa dentro dessa economia, porque é correto, seria justo agora mencionar que a economia não é transacional. Não é eu entrar e comprar algo e that's it, ok? A economia tem que ser uma economia sustentável, onde tem um usuário que pode estar lá sem comprar algo ou talvez comprar algo. No momento que eu compro algo, eu posso até continuar o desenvolvimento, eu não estou falando de desenvolvimento técnico, mas um enriquecimento daquele ativos digital. Vou fazer um exemplo, tá? Vamos supor que a gente entra na minha metaverse que eu vou lançar daqui em alguns meses, ok? Vamos entrar lá. Agora, eu talvez não quero comprar nada, mas eu quero fazer parte daquela community. Beleza, você entra, faz parte daquela community. Agora, mais cedo ou mais tarde, quanto mais você está engajado, quanto mais você cresce a sua curiosidade, obviamente isso são mecânicas que precisam estar dentro do metaverso, tá? Quanto maior a probabilidade que você vai começar a entender que o user-generated content, o conteúdo que você cria, não é que você cria para uma plataforma, você está criando para você mesmo. Então, eu posso ir agora, em um breve futuro, aqui com o Felipe, e falou, pô, Felipe, eu comprei aqui esse ativo digital, vamos co-criando, vamos avançando, vamos melhorar, vamos mudar esse ativo. E daí, esse ativo que eu antigamente tinha comprado, ou talvez desenhado, em colaboração com o Felipe, já vira um ativo que é melhor, onde o Felipe tem uma quota, uma parcela, uma fração de propriedade desses ativos. Agora, Tomás, eu perguntei aqui das marcas. Agora, as marcas, eles fazem o quê? Elas dão a propriedade intelectual delas, eles colocam essa propriedade intelectual como um catálogo, como uma marca. Vocês mencionaram aí Balenciaga, Adidas, Nike, tá?
e eles colocam essas marcas dentro do metaverso, e as mecânicas de algumas dos metaversos dão a possibilidade de criar esses NFTs, esses ativos digitais, ou experiências ao redor da Nike, experiências ao redor do Adidas, tá? Onde as pessoas se encontram hoje ainda, tá? Gente, hoje ainda, tá? Você ainda hoje precisa ir dentro de uma metaverso dentro do metaverso digital, e no futuro você não precisa mais ir nem dentro de uma metaverso digital, porque, de novo, lembra-se a realidade aumentada, onde você vê aquele sapato da Nike lá, começa a interagir lá, e daí, basicamente, ao invés de você comprar o produto físico ou ter e tomar a decisão de querer ou não querer comprar naquele momento, talvez você pode save e bookmark, como se fala em português? Bookmark, save, armazenar, tipo você pode colocar aquele seu momento, aquele seu sapato reais, você pode fazer um bookmark daquele, ok? E num breve futuro, depois reacessar aquele no mundo virtual e interagir e continuar com aquela marca. Ou seja, qual é a diferença entre o mundo de Web2 e o mundo Web3? Que no mundo Web2, você era sempre forçado a tomar uma decisão em um certo momento se você queria aquele produto real ou não. No mundo de no mundo de Web3, no mundo de metaverse, você não tem essa necessidade de eu necessariamente comprar. Eu interajo com aquela marca e posso pegar aquela propriedade intelectual, acrescentar aquela propriedade intelectual, e daí viramos todos sócios em frações daquele resultado daquele produto. Então, eu acho que as marcas vão ser de grande importância, porque as marcas vêm sempre com uma história, vêm com emoções, atraem pessoas pela história que eles criaram, e o metaverse vira o palco das marcas. Por quê? Porque lá eles podem se exibir e criar uma história imersiva, uma história de valor, e colaborar, de novo, co-creation, colaborar com o usuário final, ao invés de só tentar de vender transacionalmente o produto para eles. Perfeito, cara. Essa história de colaboração, de cocriação com a comunidade, pelo menos para mim, é o que mais me chama atenção quando eu começo a estudar Web3 e essas aplicações. Com certeza é o que mais me brilha os olhos, assim, essa possibilidade de você poder fazer com que as coisas não sejam só mais top-down e elas possam ser bottom-up. Né? Para mim, isso é muito poderoso, cara, muito poderoso. Mais duas perguntas aqui que chegaram. Um do meu grande amigo André London, que ele fala: pelo desafio de adoção dos óculos de realidade virtual, você acredita que iniciativas no metaverso vão ter mais sucesso ao iniciar pelo áudio? Como é que é isso, Tomás? A gente já tem algumas aplicações de metaverso focadas exclusivamente em áudio, ou aonde o áudio é pilar principal. Como é que você vê isso, cara? O papel do áudio dentro dessas experiências em metaverso. Então, aos olhos de pessoas curiosas, de empreendedores, tá? Cara, tudo o que você pode imaginar no momento, interpretar dentro do metaverso, vai com certeza acontecer. Ainda não vi nada de super intrigante no mundo de áudio. Eu estou vendo, obviamente, nós todos já temos lido ou talvez comprado NFTs que tem música, possibilidade de músicas interagindo, tá? Mas um metaverso onde você pode, por exemplo, áudio poderia ser uma comunidade, onde você entra e quando você chega perto de uma outra pessoa dentro que isso já acontece no Decentraland, por exemplo, que você pode comunicar, tá? Pode abrir, comunicar com a pessoa, mas não vi nada muito forte de áudio ainda não. E isso me motiva, obviamente, a pensar pela frente e falar, não, isso é só uma oportunidade para criar algo neste redor. De novo, porque foi mencionado de novo a palavra de virtual reality. A metaverse não é virtual reality.
ok? A Metaverse tem um acesso através da Virtual Reality. Mas se você vê todas as estatísticas de Virtual Reality, ok? O crescimento de Virtual Reality, a adaptação de Virtual Reality, por considerando que agora a Quest 2 do Facebook, da Meta, não? Do Facebook Meta, custa 300, 400, 500 dólares, e vai aumentar, obviamente, o acesso à Virtual Reality, isso ainda vai ser um gargalo, por quê? Porque a adaptação não vai ser exponencialmente escalonável. Então, por isso eu estou falando que o primeiro, para mim, o dispositivo, talvez o tipo de experiência, acesso à experiência na Metaverse, vai ser ainda dos mobile phones. Por quê? Porque eu vejo um breve futuro, onde os mobile phones vão te dar a possibilidade de ter, primeiro, uma experiência agradável na interação do non-fungible token, ok? Segundo, vai ter a possibilidade de ter experiências aumentadas em qualquer momento. Então, imagina a próxima vez que eu visito vocês no Brasil, a gente se encontra, vamos fazer esse bate-papo aqui presencialmente, e todos nós com o celular na mão, os Android, os iPhones na mão, tá bom? E o que a gente vai fazer? Pô, eu vou mostrar para você aqui, pô, olha o NFT que eu comprei dentro dessa Metaverse. Ah, Tomás, qual Metaverse? Eu falo, eu te mostro. Eu pego o meu celular, abro o aplicativo e crio aquele augmented reality, realidade aumentada. Ou seja, eu não preciso nem acessar, gente. Eu não preciso nem entrar com o single sign-on, email address, dentro de algo de fechado, mas eu mostro isso lá, em cima daquela mesa diretamente, e aquela vira a Metaverse. Se faz sentido. Incrível, cara. Exatamente o que você falou no início, né? É uma camada sobre o mundo físico, né? Então isso fica muito mais, essa transição, ela é muito mais simples, né? Ela é muito mais suave. Ao invés de você ter que botar um óculos e entrar num ambiente 100% virtual e tal, aquilo ali já faz parte do seu dia a dia, né? É um layer, exatamente como você falou. Muito bom, cara, muito bom. E a última pergunta que chegou aqui, Tomaso, do meu grande amigo também, grande Tim, mais uma vez abrilhantando aqui com a sua presença. Obrigado, meu irmão. Que ele fala assim: a A16Z pontuou que eles consideram um dos pilares do metaverso o código ser open source. Levando em conta que o Tomaso falou sobre descentralização, o código aberto para ele também é um pilar do metaverso? Então, o que eu vejo como fundamental é a palavra co-creation. Agora, a palavra co-creation pode ter vários níveis, tá? Tem 2, 3 coisas de co-creation, ok? Que seria um formato de open, ok? Que seria fundamental. Primeiro, no coding tools, habilidade para designers e pessoas criativas que não sabem desenvolver, ok? Habilidade de contribuir a criar ativos digitais dentro do metaverso, que são bonitos, que são válidos, que têm utilidade, utility, ok? Mas sem saber desenvolver. Isso é uma forma de collaboration under the perspective, embaixo do título de open collaboration. Okay? O segundo, obviamente, são os APIs, são as interfaces cujas são mais focadas para os desenvolvedores. Obviamente, o pré-requisito é que você saber desenvolver. O terceiro é de conteúdo no geral, ou seja, foi falado de música, ainda não foi falado de textos, tá? Não foi falado de criar mais uma chamada em cima dos designs e dos development que vai ser criado. Então, conteúdo no geral como co-creation. Eu não acho que propriedade intelectual das economias, dos sistemas em si, assim, the core, não? O coração, o alvo, a coisa mais importante que vai ser tudo open source, mas vai ter interfaces, vai ter uma interação muito aberta, o DNA muito aberto de co-criar e não de fazer só open source. Seria a noção de composability?
onde você não tem propriedade intelectual sobre o que já foi construído, mas você consegue construir em cima de algo que já foi construído? Seria mais ou menos nessa linha? Exato. O meu título sobre essa composability é co-creation, porque no final das contas é você agregar valor em cima de algo que existe e basicamente quando um produto A, você participa a enriquecer esse produto A, vira um produto A mais um, ok? E a cada um que participou tem uma porcentagem em cima disso. Então, composability é under the umbrella of co-creation, exato. Perfeito, cara, perfeito. Tem mais uma pergunta que acabou de chegar aqui do J. Romão também, sempre presente. Obrigado pela pergunta. Que ele fala: como anda o tema interoperabilidade de ativos digitais para os grandes players que estão construindo a mesa e preparando os pratos? Como é que você vê isso, Tomaso? Porque eu vi uma entrevista, li, na verdade, uma entrevista que o Tim Sweeney deu para Fast Company. Para quem não sabe, Tim Sweeney, CEO da Epic Games, né, produtora do Fortnite, e ele fala muito claramente que eles são a favor de você ter essa interoperabilidade, né, de serem vários metaversos abertos, permitindo que as pessoas consigam transitar entre eles. Recentemente, semana passada, teve aí o anúncio da criação do Metaverse Standards Forum, com várias empresas também falando sobre criar um padrão para que esse metaverso seja aberto. Mas na prática, cara, como que você está enxergando isso? É algo possível da gente imaginar? E se é algo possível da gente imaginar, você acha que essa interoperabilidade vai vir desses grandes players já estabelecidos ou vai vir de empresas novas que vão surgir justamente com essa noção de abertura total? Como é que você enxerga esse tema especificamente? Então, vamos fazer uma engenharia reversa do que vai acontecer em um comportamento agradável, um comportamento maduro. Tipo, a pergunta aqui é, tá bom, Tomás, hoje estamos em uma fase X, essa fase X como é embrional, temos os nossos desafios, mas todos nós temos cremos que isso vai ser muito fundamental para o nosso futuro, mas o futuro em si, daqui a 3, 4, 5, 10 anos, tá? O que é essa engenharia revisada, não? Então, nós vamos ter todos uma identidade digital que nós possuímos tudo o que é agregado a essa identidade. O que é essa identidade, Tomás? A identidade é o que você recebeu, a identidade é tudo o que você interagiu, comunicação, as amizades, as suas preferências. Só que ao invés dessas atributos de identidade fazer parte de um sistema que nós não possuímos, de novo, como os Facebooks, o Instagram, ok? No breve futuro, nós vamos entender que isso vai fazer parte da nossa mochila. Imagina o ser humano que vai ter nós temos a nossa mochila, e dentro dessa mochila vai ser todos esses ativos, todas essas preferências, todos esses atributos lá dentro. Ok, beleza. Agora, com essa mochila, o que você faz? Nós, vamos poder nos mexer, nos navegar, ok? De ambiente de experiência em experiência. Você vê que eu nem uso mais a palavra metaverse, porque de experiência em experiência, pode ser a experiência aumentada. Depois eu fecho a experiência aumentada e talvez eu entro na experiência virtual, porque na experiência virtual é mais para esse específico assunto, vai ser mais relevante ser virtual. Depois eu vou pegar os meus óculos e vou usar os meus óculos, porque aquela outra... Então, mas eu vou estar sempre com a minha mochila e vai ser tudo seamless, vai ser tudo agradável, sem transtornos. Você pode acessar com a sua identidade de experiência em experiência. Então, isso é o objetivo. Agora, onde estamos hoje? Hoje, interoperabilidade, por que não é possível?
Tá ouvindo? Agora caiu quando você falou porque onde é que estamos hoje, porque a interoperabilidade aí caiu. Vou fazer mais uma anedota, um exemplo aqui, ok? Para gente poder tangibilizar aonde nos encontramos com a interoperabilidade. Tá? Quando nos Estados Unidos foram desenvolvidas as ferrovias, ok? As ferrovias não foi um projeto estadual. Foram projetos que várias cidades, vários comuns começaram a construir ferrovias. E isso levou ao quê? Levou que o trem não era possível de dirigir através dos Estados Unidos porque não tinha ainda um railway, como se fala railway em português? A ferrovia. Me ajuda. Onde o trem anda em cima Os trilhos. de trilhos. Os trilhos, obrigado. Então, o tamanho dos trilhos, ok, eram todos diferentes. Ok? Então isso é exatamente onde a gente se encontra. A gente tem ferrovia, sim, mas os trilhos são diferentes. Então, o trem não dá para navegar de uma metaverse na outra metaverse. Isso é onde a gente se encontra hoje. E precisa de muito tempo, de associações colaborando, de standards, se a gente pode falar também de standards, e tem vários grupos que se encontram atualmente para falar de standards, para exatamente resolver esse desafio de interoperabilidade. Até então, a gente tem um desafio de portability, que é o seguinte: a gente vem lendo várias e várias vezes, temos várias vezes que vira um ponto de ataque se a gente não tem uma segurança entre no movimento de passar de uma metaverse para outra metaverse. Isso se chama wrapping. Você pega um ativo digital e quer passar para outro metaverse e cria-se uma bridge, que é chamada uma ponte. Muitas vezes essa ponte, infelizmente, não está sendo construída em cima de uma infraestrutura descentralizada, ou seja, vira uma ponte dentro do Amazon, e como vira uma ponte dentro da Amazon, tem ataques man in the middle. E isso tem acontecido várias vezes. A última foi lá de Coinbase com 300 milhões de dólares que foram. Então, atualmente temos esse desafio, mas eu acho que os trilhos vão ser unificados, vão ser com um padrão daqui a alguns meses, anos. Isso tudo é oportunidade para nós empreendedores trabalhar exatamente em cima desses pontos fracos. Espero que tenha respondido mais ou menos a sua pergunta. Perfeito, não, perfeito. Bom, a gente tá se aproximando aqui do fim. Eu não sei se a galera tem mais alguma pergunta para fazer aí, galera. Se tiverem, a hora é essa. Façam a pergunta aí no chat rapidamente aí que o Tomaso já vai ter que ir. Mas, Tomaso, cara, eu tenho uma última pergunta aqui e eu acho que é uma pergunta que grande parte das pessoas aqui tem interesse de saber. Com a gente entendendo, né, para onde a gente está caminhando, pô, você fez uma analogia muito legal com o ano ali de 2004, 2005, quando se falava, se toda empresa, se todas as pessoas vão ter que estar dentro de uma rede social, e hoje todo mundo está dentro de uma rede social. Eu, por exemplo, só para um parênteses aqui, eu sofro bullying porque não tenho Instagram, né? As pessoas acham um absurdo eu não ter Instagram, mas enfim, tá todo mundo dentro de rede social hoje, eu tô em outras, obviamente. E você falou isso, que é o que vai acabar acontecendo quando a gente fala de Web3 e metaverso. Olhando pelo lado de quem quer trabalhar com isso, seja um empreendedor que está querendo lançar um negócio, ou seja, uma pessoa que hoje está dentro de uma empresa e de repente quer liderar alguma ação nesse sentido. Quais dicas que você dá, cara, para quem quer se especializar no assunto? Assim, qual que é o caminho? E mais até do que isso, né? Quais oportunidades você vê hoje
para que tipo de... É só desenvolvedor? São pessoas de marketing? São pessoas de especialistas em criação de comunidade? Dá um panorama sobre mercado de trabalho relacionado ao Web3 e metaverso, que eu tenho certeza que é o interesse da maioria das pessoas que estão nos ouvindo hoje aqui. Então, isso é uma pergunta super interessante. No meu livro, eu termino com uma visão dos próximos 10 anos, que são uma visão de 3 pilares. O primeiro pilar é no mundo de educação. Hoje em dia, como todos nós bem sabemos que a educação é super fragmentada, para não falar quebrada, não tem democratização de acesso à educação a alto nível, muito cara, talvez não é acessível. Então, o metaverse é a plataforma, a infraestrutura ideal para democratizar a educação. Isso já começou, é um assunto que eu me sinto muito tocado por isso. Imagino um futuro onde todos nós vamos ter microevidências e recompensas de tudo o que a gente faz e experimenta na vida. E para isso a gente vai receber uma recompensa que não é só extrínseca, por exemplo, como token, tá? Mas uma recompensa, por exemplo, de certificado, e a sua vida, desde a sua infância, vira a escola. Você não vai para a escola, a sua vida vira a escola. Fala, Tommaso, por que você está falando isso? Porque como consequência a esse hábito de você, da sua vida, virar a escola, nós vamos trabalhar daqui a 10 anos, eu tenho certeza que vamos ter muito mais funcionário ou muito mais profissões dentro de metaversos, ok? E quando eu falo dentro, gente, ok? Não, por favor, não mentalmente não cria aquele entendimento que, como assim o Tommaso falou, que nós entramos dentro de um jogo. Não, para mim o metaverso não é dentro de um jogo, como eu mencionei no começo. Nós vivemos o metaverso. O metaverso é... Oi. Desculpa. Tommaso? Oi, desculpa aqui, as pessoas estão ouvindo? Agora sim, perfeito. Desculpa. Estava falando que nós vivemos dentro do metaverso, tá? Então o verbo jogar, ok, dentro do metaverso é só vinculado à primeira fase, para o primeiro público-alvo, que atualmente tem uma aderência maior ao mundo fechado, de novo, ao mundo fechado eu falo atrás de um single sign-on para jogar, ok? Então, vamos ter muito mais funcionários, vamos ter muito mais profissões dentro do metaverso. E por que vamos ter... Então, esses são os primeiros 2 passos. A vida vai ser uma escola com evidências, microevidências de tudo o que a gente vive. Por isso, vamos ter muita mais oportunidade da nossa vida virar um lugar imersivo, aonde nós temos oportunidade de oportunidades econômicas para sustentar a nossa vida, e como consequência tudo isso, ok? O GDP, o BIP no Brasil, não? Que é formado pelos produtos domésticos de serviços e de produtos físicos, ok? Vai virar menor dos ativos digitais que o ser humano vai possuir, por causa que a gente vai interagir muito mais frequência, vamos viver muito mais dentro desse mundo real e virtual ao mesmo tempo. Então, para responder a sua pergunta, assim, não falei de profissões, tá? Mas todas as áreas, eu vejo todas as áreas envolvidas dentro dessa economia digital, interconectada com essa economia digital. Por quê? Porque a economia digital, onde você possui algo, de ownership economy, vai ser a extensão
da nossa economia física. Só que a economia física vai ter o quê? Vai ter limitações físicas. Vai ter limitações que não dá a possibilidade de criar esse enrichment, essa augmentação. Então, isso é um pouco como eu vejo, sem responder dos detalhes de qual profissões. Hoje, por exemplo, tá? Talvez eu dou uma dica para o que eu falo para todo mundo. Primeiramente, se mantenha sempre curioso, leia, estude, ok? Não se contente de só ouvir o que os outros falam, participe em cursos, ok? Como, por exemplo, aqui o Dissenter que vocês criaram, ok? Parabéns por isso, porque a gente precisa dessas atividades. Para quem gosta de aprender inglês, eu lancei o curso de Alma Meta, que basicamente levei além da escola de UC Berkeley, um curso de 5 horas só de Metaverse, onde você vai receber também um certificado disso. Mas o que eu quero dizer? Aprenda. E quando você aprende, você tem que criar o seu próprio mundo e o seu próprio entendimento de metaverso. Entra nos metaversos, entra lá no sandbox desse mundo, no Decentraland, no CryptoVoxel, entra nos BPs desse mundo, nos Uplands desse mundo, ok? E entenda você mesmo qual pode ser a sua contribuição. User-generated content, design, compra e vendas, e daí você vai amadurecendo e vai ser em pole position ao invés de você só observar. É isso aí. Perfeito, cara, perfeito. É o que a gente fala aqui toda hora, Tomaso. É o sujar as mãos, né? É você não ficar só olhando as pessoas, mas botar a cara, né? Experimentar, testar as ferramentas, isso é fundamental, isso dá uma vantagem enorme em relação às outras pessoas que geralmente não tomam essa iniciativa, né? A maioria das pessoas é muito passiva, né? Não espera a informação, a possibilidade de chegar até elas, mas isso assim é uma coisa que eu acho muito legal de todo mundo que participa aqui, as pessoas são muito interessadas, enfim, a gente está criando aqui justamente essa comunidade onde todo mundo se ajuda, né? Eu gosto de falar que aqui todo mundo ensina e todo mundo aprende, cada um com a sua expertise, cada um com o seu conhecimento e com as suas necessidades. Cara, você citou aí esse novo curso esse curso de 5 horas de metaverso, cara. Dá mais detalhes, porque eu tenho certeza que tem uma galera aqui que vai querer participar. É o do Realm Academy? Não, é um curso chamado Alma Meta, ALMETA, XYZ. É um curso de 7 pilares do metaverso, principalmente respondendo a perguntas como é que eu vou fazer business na metaverso, quais são os meus desafios, quais são os meus riscos, qual é a minha inovação de curso médio e longo prazo, quem são os participantes atualmente do metaverso, quais são as possibilidades, a definição de quem participa dentro das metaversos e como você pode abordar os participantes para colaborar. Então isso que a gente, isso aqui que eu venho fazendo já há 2 anos, por isso o livro de metaverso que eu lancei em maio foi o primeiro livro que foi lançado oficialmente por uma editora da Wiley. Por quê? Porque comecei a escrever esse livro já 1 ano atrás, 6 meses antes que o Meta mudou o nome, e desde então que o Meta mudou o nome, basicamente isso basicamente bombou, e já dava na universidade dando aula de metaverse e de entrepreneurship no mundo de Web3, e criei esse curso de 5 horas, tudo pre-recorded, se vocês vão online, Alma Meta do XYZ, tudo em inglês. Então isso, obviamente, para quem não fala inglês, ainda não traduzi no português, no alemão, no italiano, mas por enquanto o MVP está no ar. E atualmente temos uma promoção, ao invés de $500, está produzindo $50 até o final do mês, então pode ir lá. Perfeito. Coloquei o link no side chat, pessoal, almameta.xyz. Muito bom. Tomaso, cara, só te agradecer.
muito obrigado. Só antes de você ir, o João tá de volta no palco aí, que ele vai anunciar o vencedor. A gente vai estar sorteando um livro hoje aqui, o Navigating the Metaverse, o livro do Tomaso de Bartolo sobre metaverso. João, já tem o vencedor aí, não? E aí, gente, tudo bom? Eu vou sortear ali no side chat, então eu vou mandar para vocês ali para vocês verem. Eu vou colocar a lista dos números. Então eu vou subir a lista dos números e seus respectivos nomes, para vocês verem que não tem. Esses são os números que serão sorteados, tá bom? E eu vou colocar aqui um sorteio NFT, esse é o código que o robô foi programado, e ele vai sortear um número entre 2 e 34. Vamos lá. Espero que o robô me responda, porque esses robôs eles param de responder às vezes. Olha a sacanagem. Enquanto isso, eu vou me despedindo aqui do Tomaso. Tomaso, muito obrigado, cara. Pô, foi incrível. O pessoal aqui só mandou um monte de elogios aqui, cara, no side chat, da sua didática, pô, a sua generosidade aí de compartilhar o conhecimento conosco. Foi uma honra ter você aqui no Decentra Talks. E, cara, vou te chamar outras vezes aqui daqui a alguns meses, vou te convidar novamente, porque nesse mundo aí de Web3 e metaverso as coisas evoluem muito rápido, então daqui a alguns meses vou te convidar de novo, que eu tenho certeza que a gente vai ter um monte de novidade para falar. Muito obrigado aí pela presença, cara. Eu que agradeço, parabéns pela atividade e eu sou um grande fã de colaborar e crescer juntos, mais uma vez. E turma, encontro vocês no Metaverse, tá bom? Grande abraço, um beijo do gordo. Tchau.